Bom dia, meus queridos, tudo bem? Professor Vinícius aqui da disciplina Implantação da área de produção e legislação, né? O que eu quero para vocês? A gente está vendo que cada vez mais no planejamento da fruticultura é essencial. Por quê? Não existe aquele método empírico de antigamente que vocês plantavam e a planta ia crescer normal e até a produção de qualidade e em grande quantidade. Vocês estão vendo que vocês vão ter que aprender, estão aprendendo com o passar do tempo aqui com nossas aulas. Primeiro, coletar a amostra de solo, depois mandar para o laboratório, vai receber a tabela com a acidez, vai mostrar os teores de adubos, no caso de nutrientes que existem no solo, né? Nitrogênio, fósforo, magnésio, enxofre, cálcio, por aí vai, e outros. Aí o que acontece? Vai existir uma tabela para cada planta e comparar e repor os nutrientes. O espaçamento também, revisando, o espaçamento é muito ideal. Por quê? Como vocês podem perceber, eu vou comparar três frutíferas. O mamão é plantado o quê? Muito próximo do outro. Por quê? A raiz dele não é muito de aprofundar em questão para lateral. Ela se aprofunda muito para baixo. Banana, no caso, ela se aprofunda menos que o mamão, mas ela ainda tem aquele tamanho, aumento para lateral. Aí vocês param para pensar agora. E a laranja? E o abacate? Vocês podem perceber que a copa deles é muito gigante. E a raiz também cresce à medida da proporção do tamanho da copa. Ou seja, por isso que tem que ter um espaçamento maior. A raiz não pode entrar em contato com a outra. Porque se entrar em contato com a outra, o que vai acontecer? Competição por nutrientes. Uma pode sufocar a outra em questão de absorção de nutrientes. Ou os nutrientes não irão total para uma e para a outra. Aí seria como se fosse dividir os nutrientes para as duas, porque as raízes vão competir. E isso vai implicar em produção e qualidade dos frutos. Aí nós vamos para o que? Implantação da área. Pode ser por cova, por suco. Existem vários tipos de acordo com a planta. Mas uma coisa muito importante é a coleta de amostra de solo para poder mandar para o laboratório para verificar a acidez do solo. Por quê? Vamos supor que vocês, agora já passando a atividade para vocês, vocês têm uma área de 1 hectare para trabalhar, um produtor fictício, João, quer o trabalho de vocês como técnico em fruticultura e implantar bananeiras. Só que, supondo que ele analisou o solo e verificou que o pH estava um pouco ácido, o que vocês terão que fazer? Indicar a aplicação do calcário, que é a correção da acidez do solo, que se chama calagem, que é o ato de corrigir. E também tem o período que ele vai agir para depois você entrar com a frutífera. Porque não adianta você plantar logo no início do uso do calcário, porque vai acontecer? É um elemento químico, o calcário, que tem cálcio e magnésio, que ele vai absorvendo no solo com o passar do tempo. E isso se existir a introdução da água através de irrigação, ou ficar molhando, se for uma área menor, né? Mas se molhar, ou período chuvoso. Por isso que indicamos, tem que utilizar o calcário? Tem. No caso, se tiver acidez, para poder corrigir. E aplicar o calcário no solo no período chuvoso. Porque se você aplicar e não chover, não vai agir. Beleza. Um ponto. Não adianta adubar se o solo estiver ácido. Por quê? A adubação vai ser inadequada. Vai ficar armazenada no solo. Pode dissolver? Pode. Mas a raiz não vai absorver e pode tornar ainda mais ácido. E o que acontece? O certo e o correto é aplicar o calcário, corrigir a acidez do solo
que vai liberar cálcio e magnésio, vai eliminar também o alumínio, que é tóxico para as raízes, e vai acontecer também o calcário, com essa correção, vai ajudar muito em relação à disponibilidade de nutrientes. Então, tudo que você adubar vai ficar disponível, o que antes não ficava, porque a acidez estava alta. Então, corrigindo a acidez, a adubação, de acordo com a quantidade ideal, né, pode aplicar, que vai conseguir adubar e nutrir a planta no seu estágio, né, de crescimento, floração, frutificação. Voltando ao espaçamento. Toda planta é de exigência plantar no espaçamento adequado. Por quê? Como eu falei, tem que existir, pois copa da planta pode dar sombra para outra. Por exemplo, em consociação com outras plantas. Existem plantas que não exigem sombra, mas uma sim. Se então a planta exige sombra, então vocês podem plantar, por exemplo, um pé de manga e próximo cupuaçu. Mas se a planta não for de sombra, aí vocês têm que plantar um espaçamento bem separado de uma para outra. Isso em consórcio, né? E se for plantar a mesma planta, tem que seguir também a regra do espaçamento. Por exemplo, a acerola 4x4. Quer dizer, plantou um aqui, deu 4 metros. Outra 4 metros outras, e aí você vai dar distância de uma para outra 4. Vai ficar tudo em formato de linha, né? Beleza. Então, para a atividade de vocês, vou explicar uma coisa, né? Para calcular não é difícil, é muito simples. Em relação à quantidade de plantas que você vai plantar em 1 hectare. 1 hectare é quanto? 100 metros por 100 metros, que dá um formato de um quadrado. E 1 hectare é quanto? 100 metros por 100 metros, que dá 10.000 metros quadrados. Então, como é que você vai descobrir quantas plantas vai ter que implantar? Ah, professor, eu quero fazer um plantio de, vamos supor aqui, de pêssego. O espaçamento dele é 6 por 4. Beleza, 1 hectare são quantos metros quadrados? 10.000 metros quadrados. Então, vocês vão fazer o quê? Na apostila de vocês, tem a fórmula que é simples, que é o que significa S é igual L, que é o lado maior em maiúsculo, vezes o lado menor. Então, significa o quê? S, a área a ser plantada. 10.000 metros quadrados, que é 100 por 100, 1 hectare. Vezes o lado maior, 6. Vezes o lado menor, 4. 6 vezes 4, 24. Aí você faz 10.000 dividido por 24, que vai dar quantas plantas por hectare? 417 plantas por hectare. E agora vamos para a nossa atividade. Banana, que eu quero para vocês. A banana, ela atinge mais ou menos 3 a 6 metros de altura. Como você sabe que é uma planta que é um pouco alta, mas o espaçamento entre elas e ao lado da outra planta é 3 por 3. Ou seja, você vai fazer o mesmo método que eu falei anterior para descobrir quantas plantas terão que ser plantadas em 1 hectare, que é 10.000 metros quadrados. Aí que eu quero que vocês me respondam. São 5 perguntas. Existem 3 tipos de irrigação: por aspersão, microaspersão e gotejamento. A aspersão é aquela que a água é jogada por um jato muito forte e cai com formato de chuva, só que é jogada muito alto. A microaspersão, que é jogado mais próximo da planta, que é jogado com uma vazão também grande e a pressão também grande, né? Gotejamento, o nome já fala, é aquele método que fica pingando gotas próximo à raiz ali, que a gente chama de bulbo úmido, que fica em círculo, né? Molhado, próximo à raiz mesmo, onde você quiser.
Aí eu quero que vocês me digam, número 1, quantas plantas por hectare vocês vão ter que plantar? Ou seja, quantas mudas vocês terão que adquirir para plantar em 1 hectare? Qual o tipo de irrigação ideal? Questão número 2. Por que vai ser essa irrigação mais ideal? Número 3. A importância da adubação de plantio. Por que ela é importante? Número 4. Quanto tempo que você depois da utilização do calcário, como eu falei, vamos supor que João é o produtor que pediu para você implantar lá a fruticultura banana. Depois de quanto tempo da utilização de calcário que vocês vão utilizar as mudas de banana para poder plantar? Quanto tempo? E a pergunta, você indicaria qual planta para utilizar como quebra-vento? Por exemplo, o quebra-vento para a banana é muito essencial, pois o vento forte pode fazer o que? Rasgar as folhas, que não é muito tão resistente. E como eu falei em aula, pode ocasionar também o transporte de doenças e pragas também para todas as plantas. Então, a utilização de plantas como quebra-vento ao redor desse 1 hectare é ideal. Qual planta, árvores, você indicaria? Essa atividade vai valer 1 ponto adicional à prática. Vale presença, que é muito importante. Nesse sistema EAD de vocês, não pode brincar em questão de faltas, porque já existiu de pessoas passarem por nota, mas serem reprovadas por faltas. Então, eu quero que vocês me respondam isso em arquivo Word e me enviam pelo AVA na ferramenta mensagem. Tá ok? Aí eu conto com a presença de vocês. Tem prazo também. Um abraço, até mais.